Olá! Aproveitando o mês de novembro, onde acontece o Dia Mundial do Diabetes, convidamos o Dr. Abraham Eppelman, o nosso diretor médico, para esclarecer algumas dúvidas a respeito do diabetes, os seus riscos, suas causas, suas complicações. Não visa de modo algum substituir a avaliação médica nos consultórios. Primeiramente, obrigada, Dr. Abraham, pela sua presença e participação nesse processo de conscientização do diabetes. Prazer também estar aqui com todos. O diabetes mellitus é uma doença metabólica, crônica, caracterizada por uma alteração no metabolismo da glicose e que resulta numa quantidade de glicose circulante no sangue muito maior do que o normal. Essa hiperglicemia, essa glicose extraordinariamente aumentada no sangue, leva a uma série de consequências para o paciente que tem o diabetes mellitus ao longo de vários anos durante o seu decorrer e que precisa de um acompanhamento, um tratamento médico e também nutricional bastante de perto, vamos chamar assim, bastante rigoroso, para evitar que essas complicações aconteçam durante os anos todos que o diabetes se instala nos pacientes. Bom, fundamentalmente o diabetes mellitus é diagnosticado através do exame de sangue. Se faz uma dosagem da quantidade de glicose no sangue, a glicemia, de jejum, e essa glicemia de jejum estando aumentada, estando acima dos níveis máximos indicados pelas diretrizes, pelas sociedades médicas, pressupõe um diagnóstico do diabetes mellitus. Muito importante destacar para quem está nos assistindo que não há apenas um único exame, uma única dosagem, uma única aferição da glicemia de jejum que permite o diagnóstico. Às vezes são necessários mais de uma dosagem, às vezes o teste oral de tolerância à glicose, outros exames mais específicos, sanguíneos, para chegar a um diagnóstico concreto de diabetes mellitus. Por isso que é importante destacar que todo exame laboratorial, onde se faz uma avaliação do metabolismo da glicose como um todo, deve ser apresentado para o médico que faz o acompanhamento desse paciente para confirmar ou não o diagnóstico de diabetes mellitus. O diabetes tipo 1, na verdade, também chamado no passado de diabetes infanto-juvenil, é o diabetes onde o pâncreas do paciente produz nenhuma ou muito pouca insulina, sendo incapaz de manter o metabolismo normal da glicose. Esse diabetes, ele geralmente é diagnosticado nas fases mais iniciais da vida, fase infantil ou juvenil, e há uma necessidade do uso crônico a longo prazo da insulina injetável nas suas formas variadas para manter o metabolismo da glicose normal. O diabetes tipo 2, ele se instala mais na fase adulta, associado a outros fatores de risco que a gente pode falar daqui a pouco, e é fundamentalmente um diabetes do adulto. E esse permite um tratamento com antidiabéticos orais, tem várias opções de tratamento, também chegando à fase da insulina, se for necessário, mas por acometer as pessoas nessa fase mais adulta, há uma necessidade do comprometimento do paciente também no tratamento. O paciente também é importante dar a sua contribuição durante o tratamento, além do tratamento medicamentoso farmacológico do diabetes mellitus. Bom, para o diabetes tipo 1, o diabetes infanto-juvenil, ele é hereditário, já há uma nascença, uma característica genética para isso, e a criança deve ser acompanhada de perto desde as suas fases mais iniciais para que esse diagnóstico seja feito precocemente e o tratamento instituído rapidamente para não acometer o desenvolvimento físico e metabólico da criança. O diabetes tipo 2, que acomete mais os adultos, existem fatores de risco tradicionais, vamos chamar assim, a obesidade, certamente, o sedentarismo, uma alimentação inadequada, alterações no metabolismo da glicose relacionados à dislipidemia, enfim, fatores de risco que acometem as pessoas adultas e que no final, somados todos eles, acabam alterando esse metabolismo da glicose, gerando um quadro de resistência à ação da insulina, que a pessoa produz insulina, mas a insulina não consegue atuar de maneira correta sobre o metabolismo da glicose, chegando, em último caso, à instalação definitiva do diabetes mellitus na sua fase adulta. É importante salientar que o diabetes ele vai muito além do aumento da glicose no sangue, da hiperglicemia.
O diabetes, como eu falei, é uma doença crônica, de longo prazo, e que o grande problema dela são as complicações a longo prazo. As complicações vasculares, que podem ser complicações na visão, complicações na função do rim, complicações na circulação dos membros inferiores, podendo chegar até derrame, AVC, infarto. Então, as complicações do diabetes são complicações bastante graves e por isso é muito importante de quem é diabético fazer o acompanhamento médico de maneira bastante rigorosa, seguir orientações nutricionais também e tomar a sua medicação conforme for prescrito de maneira bastante regular para evitar essas complicações futuras de longo prazo do diabetes.